Meu marido me traiu e minha sogra queria minha casa que comprei após o divórcio, alegando que a separação dependia da aprovação dela, mas naquele momento eu tomei uma atitude. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Quando meu marido me entregou os papéis do divórcio, sua assinatura já estava lá, como se tudo estivesse resolvido. Se quiser mudar alguma coisa, fique à vontade, ele disse com aquele sorriso confiante, como se tivesse vencido uma discussão silenciosa. Anos atrás, eu jamais teria imaginado que o homem com quem me casei, depois de um romance inesperado no trabalho, me faria sentir vontade de apagar aquele sorriso do rosto dele. Meu nome é Denise. Trabalho fora e sou casada há 3 anos. Ainda não temos filhos e, embora nosso casamento esteja longe de ser perfeito, também não é o fim do mundo. Meu marido não é do tipo controlador, mas nos últimos tempos, tem se mostrado preguiçoso e distante de tudo que envolve responsabilidades. Na maioria dos casamentos, as tarefas de casa são divididas, mas ele insiste que trabalho doméstico é coisa de mulher. Talvez isso tenha a ver com o fato de ele ter vivido com os pais até tarde, ou quem sabe seja a influência da família, especialmente da mãe. Ah, minha sogra. Quando você se casa, a sogra pode mudar o rumo das coisas, e a minha sorte não foi das melhores. Era como se eu tivesse ganhado um prêmio repetidamente frustrante. Denise, você não consegue fazer uma refeição decente? Ela disparava, com aquele tom de crítica constante. De novo, você falhou. Se eu chegava tarde por causa do trabalho, ela me olhava como se eu estivesse quebrando alguma lei sagrada, o lar vem antes de qualquer coisa. Para ela, era quase uma ofensa que o jantar não estivesse pronto para o marido quando ele entrava pela porta. Eu só queria que essa visão ultrapassada tivesse ficado no passado, junto com outros costumes. Todos os dias, depois de um longo dia de trabalho, a cena se repetia. Minha sogra estava sempre lá, como uma sombra incômoda. Sem sequer me consultar, meu marido deu a ela uma cópia da chave da nossa casa. Agora, ela aparecia todos os dias, muitas vezes antes mesmo de eu chegar. Ela não perdia tempo em apontar defeitos e me bombardear com críticas, sempre com um sarcasmo que parecia ensaiado. Hugo vai acabar prejudicando a saúde se continuar comendo assim, dizia, e eu fazia o que podia, preparando a comida. Mas não importava, ela sempre suspirava e soltava, ah, meu pobre filho, casado com alguém tão decepcionante. O pior de tudo? Meu marido nunca dizia uma palavra. Ele apenas ria e deixava as coisas como estavam. Ela estava lá todos os dias, criticando, mas nunca ajudava. Às vezes, até levava parte do jantar que eu preparei. Vou levar isso para mim, dizia enquanto eu, exausta, olhava incrédula. Mas e o nosso jantar? Eu perguntava. Se você chegasse mais cedo, teria tempo de cozinhar melhor. Mas você sempre tem uma desculpa, respondia ela, saindo com a comida, e, para completar, ainda levava os morangos da geladeira. Você não pode simplesmente levar nosso jantar sem nem perguntar, protestava. Mas nada mudava. E o mais doloroso de tudo era o silêncio do meu marido, sempre presente, sempre cúmplice. Eu olhava para ele, buscando qualquer sinal de apoio, mas o que recebia era aquele sorriso irritante, cheio de indiferença. Por que você nunca fala nada quando ela leva nosso jantar? Perguntei, já sentindo a frustração me tomar. Ah, relaxa, foi só um pouquinho, ele respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não foi só um pouquinho, ela levou tudo, rebati, quase sem acreditar na falta de reação. E ele, com a maior calma do mundo, me lança, então vai lá e cozinha algo, tô com fome. Fiquei ali, sem palavras, assistindo ele ir até o sofá e se jogar como se nada estivesse acontecendo. A raiva subia como um fogo interno, queimando cada pensamento. Pelo menos ele poderia ter a decência de pedir algo para comer, pensei. Mas não, nem isso. E enquanto eu estava explodindo de raiva, uma voz na minha cabeça gritava, não aguento mais minha sogra aparecendo todos os dias sem ser convidada. Mas o mais estranho era que, nos dias em que ela não vinha, a casa parecia diferente. Como naquela tarde. Cheguei do trabalho e, pela primeira vez em dias, ela não estava lá. Nem meu marido, o que era incomum, já que ele costumava chegar antes de mim. Ao invés de sentir alívio, uma sensação esquisita começou a crescer dentro de mim. Fui até a cozinha, e quando abri a geladeira, quase não acreditei no que vi, ou melhor, no que não vi. O bife especial que eu tinha comprado, aquele que guardei com tanto carinho, havia sumido. A geladeira estava praticamente vazia. Só havia uma explicação. Sem perder tempo, saí correndo de casa e peguei minha bicicleta. Pedalei como se o vento pudesse me carregar mais rápido,
Meu destino era a casa dos meus sogros, que ficava a uns 7 minutos de distância. A adrenalina me fez chegar lá em 5. O coração batia forte, tomado pela indignação. A porta, como sempre, estava destrancada. Entrei sem pensar 2 vezes, batendo a porta atrás de mim com força. O silêncio da casa me envolvia, mas eu sabia que alguém estava ali. O que vi ao entrar foi revoltante. Na mesa da sala de jantar, os restos do bife que eu tinha comprado estavam quase completamente devorados. Meu estômago se revirou, a indignação borbulhando por dentro, mas tentei controlar o impulso de explodir ali mesmo. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, meu marido olhou surpreso para mim. Denise, o que você está fazendo aqui? Por que entrou assim? Eu simplesmente ignorei a pergunta. Fui direto até a bandeja, peguei o que restava do bife e, com os olhos cheios de fúria, olhei diretamente para eles. Esse é o bife que eu comprei. O bife que vocês comeram sem nem me consultar. Minha sogra, com toda a tranquilidade do mundo, abriu um sorriso. Estava uma delícia. Obrigada, ela disse, com uma satisfação que só fez meu sangue ferver mais. Não é sobre o sabor, eu explodi. Eu comprei isso para dividir com o meu marido. Ela apenas balançou a cabeça, indiferente. Não é nada demais. Hugo também comeu. Você não quer compartilhar? Talvez devesse ter comprado mais. Considere isso uma lição. Fiquei sem palavras por um momento. Virei-me para meu marido, esperando que ele, finalmente, dissesse alguma coisa em minha defesa. Mas tudo o que recebi foi o mesmo sorriso irritante de sempre. E você? Perguntei, com a voz trêmula de frustração. Por que não os impediu? Ele deu de ombros, como se a situação fosse completamente insignificante. Eu comi também, então qual o problema? Não precisa fazer tanto drama. A gente compra outro bife. Eu senti a raiva transbordar. Esse não é o ponto, gritei, percebendo, naquele instante, o quão inútil era discutir. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Eu me sentia invisível, ignorada. De repente, senti uma mão suave no meu ombro. Era meu sogro, sempre calmo, sereno. Eu nunca soube ao certo o que ele pensava. No fundo, queria acreditar que ele não sabia de nada, que não havia participado daquele banquete às minhas custas. Denise, ele começou com a voz baixa e gentil, da próxima vez, compre um pedaço maior. Assim todos podem aproveitar. Minha sogra soltou uma gargalhada e completou, exatamente. Não precisa de tanto drama. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. Esse não é o problema, murmurei, esgotada, sem forças para continuar. Peguei minhas coisas e me virei para sair. Não se atreva a entrar aqui de novo sem permissão, a voz da minha sogra ecoou atrás de mim. Olhei por cima do ombro e lá estava meu marido, sentado, bebendo calmamente, como se nada daquilo o afetasse. Foi naquele instante que tudo ficou claro, ele não se importava. Não se importava com o que eu sentia, com o que eu pensava, com o que acontecia à nossa volta. A indiferença dele era absoluta. Alguns dias se passaram e eu sabia que uma conversa séria era inevitável. Não era só sobre o bife que minha sogra tinha roubado, era sobre tudo. Sobre o nosso casamento, sobre o vazio que crescia entre nós. Eu não podia continuar daquela maneira. Mas o que eu não esperava era o que estava por vir. Eu estava no trabalho quando o vi. Meu marido, caminhando do outro lado da rua. Aquilo não fazia sentido que ele tinha dito que estaria em uma viagem de negócios em outro estado. E então veio o choque maior, ele não estava sozinho. De braços dados com uma mulher desconhecida, sorria de um jeito que eu não via há tempos. Era como se estivesse em outra vida, outra realidade. Eu me escondi instintivamente, sem querer acreditar no que estava vendo, mas curiosa demais para ignorar. Conforme se aproximavam, eu escutei o que diziam. Hugo, por que você está me olhando assim? Perguntou a mulher com um sorriso. Porque você é linda, ele respondeu com um tom tão meloso que quase me fez rir de incredulidade. Mas o próximo trecho da conversa foi como um soco. Você realmente quer se casar comigo? Ela perguntou, parecendo buscar alguma confirmação. Quero, sim. Quero me casar com você o mais rápido possível, ele respondeu, seguro. Então você vai se divorciar, certo? Ela insistiu. Claro, vou falar com ela hoje à noite, ele disse, com uma confiança que me tirou o chão. Ali estava a confirmação. Ele estava me traindo e, pior, já tinha decidido acabar com nosso casamento.
mas o que mais me surpreendeu naquele momento foi a ausência de dor. Não houve lágrimas, não houve desespero. Só um vazio frio e silencioso. A verdade é que eu já sabia, em algum nível, que aquilo estava acontecendo. E mais surpreendente ainda, percebi que já não me importava. O amor que um dia eu senti por ele já havia desaparecido. É o fim, pensei, e dessa vez, com uma indiferença que me surpreendeu. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. A primeira coisa: encontrar uma empresa de mudanças. Era hora de seguir em frente, e nada mais me seguraria naquela vida. 3 meses depois, eu estava cercada por caixas, finalmente desfazendo a bagunça da mudança no meu novo apartamento. Os entregadores trouxeram meus pertences, mas, por questões financeiras, preferi organizar tudo sozinha. Enquanto abria a primeira caixa, a campainha soou. Já sabia quem era. Hesitei por um momento, mas depois do segundo toque, fui abrir a porta. Lá estavam eles, meu ex-marido e seus pais, como se nada tivesse mudado. Oi, Denise. Quanto tempo, né? Disse ele, forçando um tom casual. Que lugar bonito, elogiou meu sogro, olhando ao redor, como se estivesse visitando um museu. Mas claro, minha sogra não perdeu a chance de ser inconveniente. O que você estava pensando? Sair por aí, comprar um apartamento, e nem nos contar, ela questionou, com o mesmo tom de crítica que eu conhecia tão bem. Eu respirei fundo, tentando não me deixar abalar. Sim, finalmente havia realizado um sonho. O apartamento era tudo o que eu queria. O lugar em que morávamos antes, que dividia com meu ex, estava desgastado, velho, sem vida, assim como o nosso relacionamento. Eu sempre quis algo melhor, um espaço que refletisse quem eu era, e quando encontrei esse apartamento novo, não pensei 2 vezes. Fiz a compra sem olhar para trás. Quando contei a ele, já sabia o que viria a seguir. Ele e seus pais apareceriam sem serem convidados, como sempre faziam, tentando manter algum controle sobre mim. Mas agora, era diferente. Dessa vez, a chave e a decisão eram minhas. Eles entraram como se ainda tivessem algum direito ali, mas eu fui rápida e me coloquei na frente, bloqueando o caminho. Parem aí. Somente moradores podem passar desse ponto, disse com firmeza, sem deixar dúvidas de que falava sério. Denise, o que deu em você? Perguntou meu ex-marido, surpreso com minha atitude. Essas são suas novas regras, ironizou, tentando me desarmar. São meus pais, acrescentou, como se isso justificasse qualquer coisa. Respirei fundo antes de responder, com toda a calma do mundo. Desculpe, Hugo, mas seus pais são apenas estranhos para mim agora. E, honestamente, temos questões mais importantes do que isso. Ele ficou sem palavras, e foi naquele momento que eu soube, eu estava finalmente pronta para seguir em frente, sem ele. Claro que a mãe dele não perdeu tempo. Você está bem? Ela perguntou com aquele tom frio e direto. Hugo tentou acalmar a situação. Relaxa, mãe. Mas então, em uma virada absurda, ele soltou, talvez o divórcio seja a melhor opção. E vou pedir esse apartamento como parte do acordo. Mesmo sendo pequeno, acho que pode servir. Eles começaram a andar pelo apartamento como se já tivessem decidido que seria deles, ignorando completamente minha presença. Minha sogra olhou ao redor e, com o tom habitual de desaprovação, comentou, se tivesse escolhido uma casa maior, seria mais conveniente para 2 famílias. Denise, você realmente não pensa no futuro, acrescentou meu sogro, com uma crítica velada. Ela é completamente imprudente, murmurou, continuando a discussão como se eu fosse invisível. Mas eu não estava mais disposta a ser ignorada. Com um olhar firme, interrompi o teatro. Bem, se vamos nos divorciar, disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo, isso já não é mais problema meu. No momento em que minha sogra ia agarrar a maçaneta da porta que levava à sala, coloquei minha mão sobre a dela, empurrando-a suavemente. Não foi nada agressivo, mas o suficiente para ela me encarar, chocada. Denise, como você pôde fazer isso? O que há de errado com você? A resposta veio sem hesitação, só estou pedindo que respeitem minha privacidade e não entrem onde não foram convidados. Vocês são estranhos para mim agora, declarei, sem me abalar pela raiva evidente nos rostos deles. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante, enquanto o pai de Hugo me olhava incrédulo. Se é assim que você se sente, começou minha sogra, com uma fúria contida, então seremos estranhos de verdade. Hugo, finalize esse divórcio imediatamente. Hugo, visivelmente desconcertado com o surto da mãe, tentou se recompor, mas antes que ele pudesse dizer algo, fui direta, não se preocupe.
Não há necessidade de mais discussões. O divórcio já está em andamento. O choque foi instantâneo. Minha sogra, ainda sem acreditar no que acabará de ouvir, tentou retrucar: você fez isso? Não pode simplesmente agir assim. Um pedido de divórcio sem o meu consentimento não tem validade. Meu sogro, claro, se apressou em concordar com ela: levaremos isso à mediação. Vamos resolver tudo da maneira certa. Foi então que deixei cair a bomba. Ah, claro, mas quem preparou os papéis foi o próprio Hugo. As expressões de confusão no rosto de todos eram quase cômicas. Do que você está falando? Hugo gaguejou, ainda mais perdido. Eu não fiz nada. Não se lembra? Perguntei com frieza. Quando nos casamos, você me disse que se houvesse algo que eu não gostasse, eu poderia falar sem hesitar. Bem, aqui estou, não gosto da sua traição. O silêncio foi quebrado pelo grito desesperado de Hugo, tentando se justificar. Eu nunca pensei que isso seria necessário. Nunca achei que você chegaria a esse ponto. Sem perder a compostura, abri minha bolsa e tirei um grande envelope. Lá dentro estavam fotos de Hugo com sua amante e outras provas de sua infidelidade. Calmamente, coloquei tudo sobre a mesa, diante deles. O olhar de choque estampado nos rostos foi a confirmação de que a verdade, enfim, tinha sido exposta. O que é isso? Ele perguntou, com a voz trêmula. Provas da sua traição, respondi sem hesitar. Você achou que eu não sabia? Que não notaria? Tudo começou muito antes de você sair de casa. Eu já sabia sobre a outra mulher e tenho essas fotos como evidência. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Todos na sala estavam com os olhos fixos nos documentos e fotos que eu havia colocado sobre a mesa. Hugo estava pálido, sem reação, e seus pais observavam em completo choque. Mas eu ainda tinha mais a dizer. Depois que você saiu de casa, continuei, mantendo o tom firme, eu consultei um advogado e contratei um detetive. Descobri que você se encontrava com ela quase todos os dias. Tudo está aqui. Nesse exato momento, meu advogado, que aguardava do lado de fora, entrou na sala. Com uma postura firme e calma, ele finalizou: o processo de divórcio já está em andamento, e tudo será resolvido legalmente. Minha sogra, completamente boquiaberta, olhava de um lado para o outro sem saber o que fazer. Meu sogro permaneceu calado, apenas observando a situação com uma expressão de desapontamento. Hugo parecia estar à beira de um colapso. Isso não é verdade. Eu não aceitei nada disso, ele balbuciou, tentando desesperadamente encontrar algum argumento que o tirasse daquela situação. Não importa o que você aceita ou não, eu disse friamente. O divórcio vai acontecer, e você será responsável por todas as consequências. Agora, saiam da minha casa. Não há mais nada para discutirmos. Sem mais uma palavra, eles saíram em silêncio, visivelmente derrotados. Naquele momento, eu soube que estava, enfim, livre. A paz que tanto busquei estava finalmente ao meu alcance. Dias depois, ele tentou me procurar de novo. Espere, Denise. Por favor, escuta. Não é o que você está pensando, ele dizia, em desespero, tentando desesperadamente inventar desculpas. Não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia. E ele sabia disso. Não havia mais espaço para conversa, nem para mentiras. Não adianta mais continuar discutindo, falei firme. Você pode contestar os papéis do divórcio, mas, no fim das contas, ele vai acontecer. Além disso, vou buscar uma compensação e uma divisão justa dos bens. É assim que as coisas serão. Hugo, que sempre se mostrava confiante, agora parecia incrédulo. Era como se ele realmente nunca tivesse imaginado que eu seguiria adiante de forma tão determinada. Sem forças para continuar resistindo, ele desabou no chão, derrotado. A cena era quase patética, considerando o quanto ele havia sido ausente e inútil como parceiro. Não tinha mais expectativas de receber algo significativo da nossa separação, ele nunca soube lidar com dinheiro e tinha poucas economias. Mas, para ser honesta, isso já não importava mais. O que eu queria, mais do que qualquer compensação financeira, era me livrar dele e da família dele. Tudo o que eu buscava era a paz de estar longe daquela gente. Eu sabia que conseguiria seguir em frente com minha vida. Tenho um emprego estável, uma renda que me sustenta, e, mesmo após a compra do apartamento, minhas economias ainda me garantem tranquilidade. O futuro não me preocupava, o que me importava, naquele momento, era me libertar do fardo desse casamento e das pessoas que o acompanhavam. Com esses pensamentos, senti uma força renovada.
Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas era absolutamente necessário. Pela primeira vez, senti que estava no controle da minha própria vida. Olhei para Hugo, ainda atordoado no chão, mas quem se pronunciou foi a sogra, incapaz de se conter. Espera aí. O que você está dizendo? Que nosso filho te traiu sem que a gente soubesse? Mesmo que ele tenha traído, você também tem culpa, certo? A esposa também é responsável quando é traída, disparou, com aquele tom arrogante que eu já conhecia tão bem. Respirei fundo, esperando exatamente esse tipo de comentário. Não valia a pena tentar argumentar com ela, qualquer tentativa de diálogo racional seria inútil. Para mim, ela já não passava de uma estranha. Sem perder mais tempo, comecei a guiá-la para fora do meu apartamento. Ela tentou resistir, mas eu já tinha decidido, minha paz valia muito mais do que qualquer outra coisa que pudesse acontecer naquele momento. Mesmo que vocês se divorciem, você vai ter que incluir esse condomínio na divisão dos bens. Afinal, foi comprado com o dinheiro do casamento, certo? A voz presunçosa da minha sogra deixava claro que ela não entendia nada da situação. Se tivéssemos comprado este apartamento com o dinheiro do casamento, você teria razão, respondi, mantendo a calma. Mas, para sua infelicidade, não foi assim. Comprei este lugar com o meu dinheiro, de antes do casamento. Então, ele não entra na divisão de bens. Ela abriu a boca, pronta para retrucar, mas não dei espaço. A verdade é simples, você e sua família precisam começar a respeitar as minhas decisões. Estou encerrando esse capítulo da minha vida e não há mais nada para ser discutido. Sem mais palavras, os empurrei para fora do meu apartamento, sentindo um alívio crescente. A porta se fechou atrás deles, e naquele instante, soube que o mais libertador não era apenas vê-los partir, mas a certeza de que minha vida estava começando de novo, livre de todo o peso do passado. Embora eu não precisasse explicar, senti que era importante deixar isso claro de uma vez por todas. Logo após me casar, eu até considerava ajudar meus sogros, cuidar deles como parte da minha nova família. Mas, depois de suportar diariamente os ataques e comentários sarcásticos, qualquer desejo de manter essa promessa foi destruído. A expressão de choque no rosto dela era quase cômica. E quanto a Hugo, meu ex-marido? Ele nunca tinha contribuído financeiramente para a casa. A verdade era que ele gastava a maior parte do que ganhava com a amante, enquanto eu sustentava praticamente tudo. Não havia economias conjuntas, porque eu bancava nossas despesas. O mais irônico era que, mesmo tendo carregado o casamento nas costas, eu agora sentia que finalmente havia me livrado de todo aquele peso. Agora, sim, a minha vida começaria de verdade. A compensação era uma questão diferente. Mesmo que as parcelas sejam longas, ele pagará tudo em dia. A afirmação não parecia suficiente para minha sogra, que insistia, não posso acreditar nisso. Denise, você não pode reconsiderar o divórcio? Por que eu faria isso? Respondi, gelada. Não há vantagem alguma para mim. Prometo que vou parar de criticar, ela tentou apelar, mas eu não estava disposta a ceder. Então, mudando de estratégia, ela lançou seu último apelo desesperado. E se a gente fizer um jantar com carne de qualidade esta noite? Você tem dinheiro, não? Se me emprestar, eu compro. Revirei os olhos. De jeito nenhum. Por favor, saiam. Espere, vamos conversar. Mas minha paciência se esgotara. Apenas saiam pela porta e não voltem. Com minha determinação, todos se levantaram e saíram apressados. Aquele alívio era tudo o que eu precisava. Meu ex-marido finalmente aceitou o divórcio sem resistência, concordando em pagar uma indenização fixa. Ele parecia ter compreendido a seriedade da situação. Porém, sua amante ficou furiosa ao descobrir que ele não conseguiria arcar com sua parte da compensação. Sempre havia vivido confortavelmente às minhas custas, e agora, seu salário era até mais baixo que o meu. Ele não tinha condições de assumir novas responsabilidades. Com os papéis assinados, certifiquei-me de que ele pagaria a indenização como prometido. Fiz uma promessa firme a mim mesma de seguir em frente. Uma pequena preocupação me assombrava, ele sabia onde eu morava e poderia tentar voltar, mas, felizmente, isso não se concretizou. As dificuldades financeiras e os conflitos na vida dele pareciam ter o desgastado rapidamente. Aparentemente, ele estava envelhecendo e sem energia para me incomodar. Por meio de conhecidos, soube que ele estava lutando para pagar o aluguel, cercado por dois homens pouco confiáveis, seu pai e ele mesmo, atolados em problemas financeiros. Ele até me implorou para esperar com os pagamentos da indenização, mas essa dor de cabeça não era mais minha.
Agora, como mulher solteira, estou recomeçando minha vida. Aproveito meus dias de independência. Não há mais sarcasmo em casa, nem ninguém para comer minhas compras sem permissão. Estou adorando morar sozinha. Na próxima vez que sair, talvez até experimente algumas especialidades locais. Liberdade é uma delícia, sussurrei para mim mesma enquanto saboreava um bom café. Sim, isso é muito bom. A cada gole, a sensação de liberdade crescia e eu percebia que a vida se abria diante de mim, repleta de possibilidades. Eu era a dona do meu destino agora. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.